Oi gente, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fica aqui no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22. Jacó luta com Deus. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a partir dessa palavra, o Senhor me deu uma mensagem sobre a gente fazer o caminho de volta. Por quê? Porque aqui Jacó estava obedecendo a palavra do Senhor, quando o Senhor veio a ele, quando ele estava lá na terra de Labão ainda. E Deus viu lá as injustiças que estavam acontecendo lá na terra de Labão com ele, e Deus determinou que ele já poderia voltar para a terra do pai dele, Isaque. Então, o Senhor mesmo que falou com ele em sonho: ó, Jacó, agora já é a hora de você voltar, porque na história lá de Jacó, ele roubou a bênção de Esaú, o irmão dele, e saiu fugido das terras do pai. Depois ele se apaixonou por Raquel e trabalhou 7 anos para casar com ela. Depois ele foi enganado pelo sogro que deu Lia no lugar de Raquel. 7 dias depois, aí sim que ele casou com Raquel, mas trabalhou mais 7 anos por ela. Então ele trabalhou 14 anos para Labão e depois trabalhou mais 6 anos pelo salário dele, que é quando acontece lá os salários de Jacó a partir das cabras lá, as cabras listradas. Toda vez que Labão falava: não, seu salário vai ser as cabras listradas, Deus ia lá e abençoava e nascia tudo listrado. E Jacó também achava um jeito lá de enganar Labão, colocando umas cercas lá, né, para nascer listrado, e aí Deus ia abençoando conforme ia acontecendo. Mas então o Senhor determinou que já era tempo de Jacó voltar para a terra do pai dele, Isaque. E aí, no caminho de volta, nesse caminho de volta que o Senhor foi fazendo com Jacó, Jacó foi levantando altares ao Senhor. Porque quando a gente volta para perto de Deus, para perto do coração do Pai, às vezes a gente está com o nosso relacionamento tão longe, desgastado, a gente fica envergonhado de voltar, envergonhada até de orar. A gente passa uns dias sem orar e fica com vergonha de voltar para a presença do Senhor, voltar para aquele relacionamento com Ele. E o Senhor fala, Ele nos chama para a gente fazer o caminho de volta. Mas o Senhor tem chamado eu e você para fazer esse caminho de volta para Ele. Porque nesse caminho de volta, a gente vai retornar para a intimidade com o Pai, retornar a orar. Jacó, ele estava com medo, ele estava inseguro, ele estava envergonhado. E aí ele voltou a orar ao Senhor. Ele até aqui no capítulo 32, no início, ele no versículo 9 fala assim: Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu os farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. E aí ele vai pedindo ao Senhor: Rogo-te que me dê livramento, porque ele estava com medo ainda de Esaú. Então, no caminho de volta, tem arrependimento. No caminho de volta, tem oração. E no caminho de volta, tem resposta de Deus. Quando Deus nos chama para fazer esse caminho de volta, Ele nos chama para não só para voltar por um caminho só da meia volta, mas realmente para fazer uma conversão.
Muitas vezes a gente conhece Jesus, tem um encontro com o Pai e a gente acredita ali que a gente teve a conversão. E nessa conversão, o que significa essa conversão? Conversão é mudança de rota. E muitas vezes a gente só está convencida que a gente está com Cristo na nossa vida. Mas ainda existe muito mais do Senhor para ser trabalhado na nossa vida. E o Senhor nos chama constantemente, faça o caminho de volta, faz o caminho de volta para Cristo, para a essência. Porque muitas vezes no meio do caminho a gente se deixa distrair. A gente fica muito tempo só trabalhando nas coisas dessa terra, trabalhando, buscando aquilo que a gente quer. E muitas vezes a gente está buscando o que a gente quer e Deus está dando ali o que a gente precisa. Igual na história de Jacó também, porque ele trabalhou 7 anos ali por Raquel, que era quem ele queria, mas Deus deu quem ele precisava, que era Lia. Depois a gente lê ali um pouco mais sobre a história do casamento dele com Lia e Raquel, a gente vai perceber que quem ele precisava mesmo era Lia. E no fim da vida ele reconhece isso. Mas nesse caminho de volta, Jacó encontra com Deus. E ele tem a resposta do Senhor, porque ele luta com o Senhor. E o Senhor realmente dá para ele ali uma nova rota, converte totalmente, muda até o nome dele. E o interessante é que Deus, mesmo Deus que fez ele ir lá para as terras de Labão e passar todo aquele sofrimento lá nas mãos de Labão, foi o mesmo Deus que mandou ele voltar. E Deus criou aquela circunstância, criou aquele ambiente ali para atrair o coração de Jacó de volta para ele. No caminho de volta que Jacó foi fazendo ali, foi trilhando, ele mergulhou no Senhor. Ele levantou altares ao Senhor. Ele foi louvando a Deus, né, levantando altares ali junto com a família dele. E orando e buscando, mesmo no sofrimento, na insegurança, na angústia, Jacó foi buscando ao Senhor. E quando ele luta com Deus, que o Senhor muda o nome dele, o Senhor fez ali uma conversão, não só de Jacó, mas de toda a história dele, de todo Israel. Jacó, que significava enganador, agora significa Israel. Então Deus estava lhe dando, cumprindo a promessa que tinha dado lá para Abraão, que tornaria eles uma grande nação. E no caminho de volta, Jacó encontrou, não só com o favor de Deus, mas com a bênção do Senhor. E ele foi abençoado. Ele foi perdoado, ele encontrou perdão em Deus, ele encontrou bênção em favor do Senhor, e ele encontrou também com a bênção do irmão dele, Esaú. Né? Ele estava morrendo de medo de Esaú, nesse retorno lá de Esaú massacrar todo o povo dele, né? A família dele, por motivo de vingança. E aí, como ele tinha encontrado com o Senhor e recebeu a bênção, ele encontrou favor. Né? E mesmo assim ele retornou, ele venceu, ele lutou literalmente com Deus. E aí ele falou, Jesus falou para ele, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. E é muito interessante porque às vezes a gente está nessa luta assim, Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa peleja por mim. Senhor, eu preciso que o Senhor me guie nessa peregrinação, eu preciso que o Senhor me guie nesse caminho de volta, porque muitas vezes não é fácil. Não é fácil a gente voltar, a gente não vai conseguir por nós mesmos. Mas o Senhor tem chamado, o Senhor tem atraído o nosso coração e chamado, filho, filha, faz o caminho de volta. Volta para mim. Eu sei que o Senhor tem feito queimar no meu coração essa mensagem de que é pra gente fazer o caminho de volta. Voltar ao primeiro amor. Sabe aquela paixão por Cristo, aquele primeiro amor assim, é pra gente voltar para Ele, porque Ele tá esperando a gente. Ele é paciente, Ele ainda tá esperando. Só que Ele mesmo fala, em breve voltarei, e Ele tá às portas. Eis que estou à porta e bato. E o Senhor tá batendo na porta, e o Senhor quer que a gente faça o caminho de volta. Que a gente vai lá e volte para Ele todos os dias. Volta para o Senhor.
Tá difícil a situação, tá num deserto. Talvez é a situação que Deus tenha usado para fazer você voltar para Ele. E você não tá percebendo. Mas é para você voltar. Entrega tudo. Entrega. Entrega tudo ao Senhor, porque é Ele que tem o que você precisa. É Ele que tem a bênção que você tem lutado tanto para conseguir. Mas está na mão dEle. É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te entregar aquilo que Ele tem de promessa para você, porque as promessas do Senhor ainda estão de pé. Há fartura na mesa do rei, há pão na mesa do Pai, há vinho, há alegria, há pão e vinho, né? A ceia do Senhor. E Ele está esperando por mim, por você, para a gente fazer esse caminho de volta todo dia. Ir lá, como sacerdote, tirar a cinza e colocar mais lenha e falar: Pai, tô de volta. Derrama o fogo, derrama o amor, porque o Senhor tem um amor que Ele é consumidor. Um amor gigante por nós. E Ele quer que a gente tenha conhecimento da glória dEle. Que a gente tenha que a gente desfrute desse amor que Ele tem para nós. Então, é pra gente fazer esse caminho de volta, voltar pro Pai, porque Ele tá voltando. E Ele quer nos achar alinhados com Ele, alinhados com o coração dEle. Então, faz o caminho de volta. Para aí onde você tá e volta para Deus, volta pro Pai, volta a orar, volta a jejuar, volta para a igreja se você não tá. E mesmo se você tá na igreja, volta de uma maneira intencional. Volta de uma maneira assim: Senhor, tô aqui para colocar as minhas mãos na obra. Tô aqui, Senhor, para o que o Senhor quiser me usar. Tô aqui de volta no jogo. Tô aqui nos planos do Senhor. O que é que o Senhor quer de mim? Tô aqui de volta, Pai. Eu quero participar, eu quero colaborar, eu quero estar junto, eu quero desfrutar desse momento, eu quero desfrutar do colo do Pai. Eu quero voltar pro colo do Senhor. Volta, faz o caminho de volta. Vale a pena. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Comenta aqui embaixo o que o Senhor ministrou aí no seu coração. Compartilhe comigo. E se você lembrou de alguém enquanto assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa também. Deixa Deus falar com ela através desse vídeo. E se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.